erros, os abusos, as culpas da classe que a revolução condenou e eliminou. Tentativa inútil, porque depois do abalo que recebeu, o velho sistema já não tem consistência e, se for reconstruído, prontamente desmoronará. Ao ponto de partida da revolução precedente já não se pode voltar. Este é o seu fruto. E quando tiver lugar uma nova, o seu ponto de partida estará mais alto de maneira a poder chegar, no ápice da nova onda, mais alto ainda. É assim que a Revolução Comunista na Rússia, onde ela é mais antiga do que na China, tende a aproximar-se o capitalismo do tipo europeu e norte-americano, tornado modelo mundial de bem-estar. Voltou a descer, mas vão até ao nível do capitalismo czarista. A revolução espiritual do cristianismo, já jurídica e economicamente assentada numa casta com poder político amalgamada com o mundo, seu inimigo, do qual adquiriu as qualidades, voltou a descer em direção ao nível do paganismo, mas sem alcançá-lo. Mas isto só temporariamente porque, por força do impulso em direção ao alto, teve lugar uma deslocação das posições anteriores. Assim, foi abolida a escravidão e na vida social foi introduzido um sentido de justiça mais profundo. O paganismo de Roma em 2000 anos foi levado muito mais para frente, tanto que até lá já não é possível retroceder. E se tiver de surgir uma nova revolução religiosa, como é provável que aconteça por meio da ciência, ela não poderá mais partir do nível do paganismo, mas sim do nível muito mais adiantado que é o cristianismo atual, o que significa poder alcançar, no final da nova trajetória, um cume de onda evolutiva muito mais elevado do que aquele alcançado agora pelo cristianismo que partiu de bases muito mais atrasadas. A Revolução Russa e a Chinesa não estão de acordo porque se encontram em diferentes fases de desenvolvimento. A primeira mais velha do que a segunda. Como anteriormente referimos, a chinesa encontra-se ainda em fase explosiva, a Rússia em fase de estabilização. Esta já conquistou seus estados satélites e realizou a sua expansão imperialista que tende em todas as revoluções, como parte normal do seu processo de desenvolvimento. A Rússia chegou até Berlim como Napoleão invadiu a Europa. A China quer chegar até Calcutá, a África, a Austrália. A Revolução Chinesa é uma filiação cismática da Rússia. Trata-se de dois processos sucessivos que recordam a desintegração atômica em cadeia. A Revolução Russa, em sua fase explosiva, ateou fogo à chinesa, a qual depois se torna centro de uma nova explosão e expansão, ateando fogo a outros países. Tratando-se de dois centros de expansão, é natural que se choquem mutuamente. O resultado da mesma ideologia e impulso foi que a Rússia fez a sua revolução para si mesma, para sua expansão no mundo, da qual a Revolução Chinesa é agora um efeito, enquanto que a China, uma vez captado o impulso recebido, o fez seu, de fato se fez causa independente, e agora também ela faz a sua revolução para si, para sua expansão no mundo. O fogo se comunica, mas cada um o consome para si, ardendo à sua maneira. O mesmo poderá suceder em outras nações com respeito à China, se esta quiser e conseguir comunicar-lhes o seu impulso revolucionário. A passagem de uma ideia de um país para outro, de acordo com as diversas condições de fato que ela encontra, acaba por surgir em forma de cisma. Os filhos são uma consequência, mas nunca uma exata continuação da vida dos pais. A ideia transmite-se, mas depois cada um adapta ao seu ambiente e posição histórica. Assim, se o comunismo se expandisse, teríamos dele tantos tipos diversos quanto seriam os povos que o adotassem. Não será instintivo nos filhos separar-se dos pais para seguir uma vida própria, independente. Uma vez lançado o impulso, este continua autônomo. Assim o ideal ecoa na Terra, comunica-se de um país a outro, emigra, se expande. As ideias da Revolução Francesa transplantaram-se para a democracia norte-americana assim como a ideia de Cristo arraigou-se em Roma. A semente é levada longe,
em busca do terreno mais adequado para dar fruto. Essa semente foi depois levada para mais longe do que Roma e nos países anglo-saxões gerou o protestantismo, pelo qual outra raça utilizou para as suas necessidades, em forma diferente, a mesma ideia de origem. O processo da descida dos ideais realiza-se assim, não só na profundidade das almas transformando-as evolutivamente, mas também em superfície, espacialmente invadindo o mundo. Realiza-se em períodos de esforço alternados com outros de descanso, para continuar depois, mais adiante, com outro esforço, a fim de chegar mais acima, para logo descansar e depois recomeçar de novo. Tudo isto parece-se com a construção de um arranha-céus, isto é, um plano construído acima de outro, servindo à construção precedente de base seguinte, e assim sempre mais para cima. Virá o dia no qual o comunismo, como o cristianismo na sua forma atual, serão velhas ideias superadas, como seria hoje um movimento tipo Revolução Francesa feito para destruir o sistema social do feudalismo. Para continuar evoluindo, o mundo necessita de outras revoluções, que partam de um ponto mais avançado, para chegar a um mais adiantado. Assim ele poderá alcançar formas religiosas e econômico-sociais mais evoluídas. Os encarregados de executar o trabalho de personificar e divulgar na Terra o ideal são os tipos biologicamente mais avançados. Eles são incumbidos do lançamento de novo impulso, e por isso chamados em missão como dinamizadores da vida. Eles representam a ideia que desce dos planos superiores do espírito. São o fulgor de pensamento que se descarrega na Terra, em nosso mundo. Este é a matéria, mulher, passiva, que espera o homem fecundador que se aproxima dela numa atmosfera de destruição para refazer tudo desde o princípio. Dele aceita e absorve o poder para dar-lhe forma concreta na vida. No processo da descida dos ideais, os dois elementos se unem e ficam juntos para colaborar na gênese do novo. A ideia corresponde ao dever de arrastar as massas, mesmo que isto signifique submergir-se no lodo. As massas o dever de aceitar e absorver. Enquanto a ideia apresenta e lança o pioneiro da evolução, as massas fornecem a matéria para plasmar o rebanho dos seguidores. Forma-se assim um processo de colaboração. Mesmo que lutem um contra o outro, mas ainda, precisamente porque lutam, os dois termos se abraçam. Se eles são inimigos, se chocam, mas para se conhecer melhor. Com efeito, ao homem do ideal o mundo oferece um martírio, porém, logo depois de ter feito dele uma vítima, o glorifica e o venera. Assim se explica a contradição humana pela qual a perseguição é o precedente natural e habitual da aceitação e exaltação. Mas isto não é contradição. Trata-se só do choque entre dois termos opostos, de dois momentos diversos e necessários do mesmo fenômeno. Assim este se desenvolve num encadeamento de causas e efeitos, pelo que no fim, do incandescente impulso de origem não restam senão as consequências fixadas na forma da vida. Mas isto é precisamente o que a vida quer, porque então a finalidade da descida do ideal foi alcançada, que é a de realizar a evolução. Num mundo em que a existência consiste e não continua vir a ser e nenhuma posição definitivamente estática é possível, nenhum ser pode permanecer fixo em condições de imobilidade. A descida dos ideais realizada em ondas sucessivas marca o ritmo do universal processo evolutivo, o anime sustém, para que ele eleve e arraste tudo até Deus. 2. O Evangelho e o mundo. Continuemos observando a luta entre os dois termos opostos, o ideal e a realidade da vida, cada um deles representado pelo seu biótipo evoluído ou involuído, cada um com a sua moral, por um lado é da superação, apontando a planos superiores de evolução, por outro da sobrevivência na Terra, consolidando-se e radicando-se. Trata-se de duas concepções opostas, ou se vive em função da Terra, isto é, da vida presente no mundo, aderindo-se a ele, ou se vive em função do céu, isto é, de outra vida futura, situada num mais alto nível biológico.
Neste último caso, se descuidam as realizações imediatas com vista nas mais longínquas, como faria o homem econômico que trabalha e leva uma vida modesta no presente para poder um dia gozar de um futuro folgado. A existência presente então não é um fim em si mesma, mas serve somente como preparação para outra melhor. Esta foi a concepção da Idade Média cristã e das religiões. Mas só com as teorias da evolução e da reencarnação se tornam racionalmente aceitáveis semelhantes conceitos. Eles surgem sobretudo quando as condições de vida são tão duras, que se é induzido a buscar uma fuga do mundo, tomado feroz selva inabitável, a procurar uma evasão e compensação para, pelo menos, sobreviver em algum lugar. As coisas do mundo não são más, mas quando se faz delas um mau uso, elas ficam envenenadas por este uso, de maneira que a vida as repele. Neste sentido Cristo faz-se inimigo do mundo. Se hoje o Instituto da Propriedade é combatido, é porque, de um fato tão justo e natural, tanto que também os animais o conhecem e admitem, comete-se tanto abuso, que pode tornar-se o mal o permitir a posse. Na Terra podemos constatar a presença de duas morais opostas. Pode-se sacrificar a sobrevivência pela superação, isto é, a vida presente para ganhar a vida futura. Como pode-se sacrificar a superação pela sobrevivência, isto é, a vida futura para gozar a vida presente? As duas vantagens não se podem obter. Sobre estes conceitos se baseia a moral das religiões, sobretudo do cristianismo. No entanto, falando elas somente de céu e de paraíso, não dão uma explicação lógica e ponderada, deixando um problema tão vital no estado nebuloso de fé, enquanto ele aparece claro, com a teoria da evolução. Todo indivíduo escolhe um ou outro caminho, segundo o ponto de referência em direção ao qual a sua natureza o leva. O imaturo é atraído pelo mundo, nele encontra o que gosta e lhe serve para realizar-se. Quem está maduro para dar o salto à frente em direção a um superior nível evolutivo não é atraído pelo mundo, onde não encontra o que gosta e lhe serve para se realizar. Assim lhe vira as costas e busca noutra parte onde possa melhor realizar-se segundo a sua natureza. O contraste das posições faz que onde um afirme o outro negue, onde para um há vantagens, para o outro há perda. Cada juízo e apreciação depende da posição que se assumiu. Passando de uma a outra se inverte a tábua dos valores. É lógico que seja assim, porque o relativo é a nossa dimensão, na qual vivemos. As mesmas coisas podem ser vistas em função do céu ou da terra, o que leva a conclusões opostas. Que sucede então quando os ideais descem à terra, onde naturalmente eles são vistos e entendidos em função desta que é o ponto de referência humana? Que faz o evoluído com este material, destinado, pelo contrário, para os maduros que querem afastar-se da terra? A sua vida será uma negação contínua das coisas do espírito, enquanto que a dos maduros será uma negação contínua das coisas do mundo. É assim que no mundo, de fato, não encontramos o ideal, mas sendo o tipo evoluído a maioria, encontramos a tentativa de inversão do ideal, mais do que uma elevação e santificação em direção ao alto. Encontramos um seu abaixamento e corrupção em direção à animalidade. Observemos este fenômeno para dar-nos conta do que, por detrás das teorias e das palavras, vemos existir nos fatos, contradição da qual no outro modo não saberíamos encontrar a razão. Este é o ambiente no qual o evoluído deve estar imerso, para sua santificação, um mundo carregado de animalidade, tratando de mascarar tudo o que é espírito para o sufocar e dele se libertar. Dada a diversa moral do mundo e as suas finalidades, é natural que aqui o ideal seja tomado em consideração sobretudo para torcê-lo e adaptá-lo. Aqui ele é um estranho, um intruso, que pretende impor a sua lei em casa alheia. Ele representará o futuro, mas hoje na Terra, no atual grau de evolução, representa uma deslocação anacrônica, algo fora de lugar, em contraste com a realidade da vida, que pretendem fazer os anjos no reino da animalidade.
E que diriam eles se representantes desta pretendessem colocar-se no céu, isto é, no seu mais avançado nível de evolução, para impor ali as suas próprias leis atrasadas? Tomemos o caso do Evangelho. Observemos como ele pode aparecer, visto com os olhos do normal tipo animal humano, bem afirmado no seu nível biológico, com a sua correspondente forma mental, que o leva a julgar tudo em função da Terra, seu ponto de referência. Para este, fechado dentro desta realidade, o Evangelho parece um absurdo contra o qual é a vida mesma que se rebela e através dos instintos lhe impõe rebelar-se. Mas eis que este absurdo lhe é pregado, proposto como exemplo de coisa superior, imposto para seu bem, enquanto a realidade da vida lhe diz algo bem diferente, ou seja, que tudo isto significa sacrifício, renúncia, sufocação, dor. A compensação que justifica tanta perda está longe, nebulosa, situada no além, somente objeto de fé, não controlável. Será, pois, verdade? A vida nos ensina que é melhor não confiar. No entanto, o certo é que também a Terra tem a sua lógica, a sua moral, as suas leis, e que estas costumam aplicar duras sanções a quem as viola. Se no céu há um castigo para quem faz o mal, na terra há o castigo para quem, com o fim de fazer o bem, se deixa esmagar. Aqui o que importa não é o bem ou o mal, mas a força e a astúcia para vencer, não a justiça. Aqui comanda a lei da luta pela vida e quem não lhe obedece é severamente castigado. Cristo foi morto porque violou as leis da terra, e o fez na casa delas onde elas dominam. Naquela casa onde ele desceu vindo da sua, situada bem longe nos céus. Ele desafiou o mundo e este lhe fez pagar caro a sua revolta, respondeu-lhe tratando-o, demonstrando com isto ser o mais forte na própria casa e, como tal, ter direito à obediência. Se as leis do céu castigam o violador com o inferno, as da terra o fazem com a morte. E se Cristo quis viver, teve de fazê-lo fora da terra, indo embora e ressurgindo noutro tipo de vida nos céus, enquanto aqui embaixo ficaram vivos e vencedores os seus inimigos. As leis do inferno, como as da terra, não ultrapassam os seus limites, mas dentro destes elas são donas absolutas. As compensações extraterrenas não interessam a mundo. Para ele estas vitórias sobre-humanas são uma fuga da vida, porque para ele a vida terrestre representa a vida toda. Para os terrestres as contas saldam-se em seguida, na própria terra, não lhes importando o céu e as suas superiores compensações futuras. Trata-se de duas leis imorais opostas, que se negam reciprocamente, e cada uma em casa própria castiga quem segue a lei e moral da outra parte. Aquilo que para uma é culpa e portanto castigado, para outra é virtude, e portanto premiado. O prêmio no céu é então pago com o castigo na terra, mas também o castigo no inferno é compensado com um precedente gozo na terra. Assim se explica como tantos preferem tomar, antes de mais nada, as satisfações terrenas mais imediatas e tangíveis para não perder o certo pelo incerto, dado que não se pode usufruir simultaneamente de ambas. Mas o engenho humano não parou por este motivo. Então, na tentativa de usufruir de ambas, surgiu a escola das adaptações, especializada na função de conciliar os dois opostos, para extrair vantagem de ambas, diluindo em soluções suportáveis somente uma determinada percentagem do Evangelho, de modo a ir assim para o céu sem grande incômodo. A louvável tentativa não deu como resultado senão um produto híbrido, que não é nem céu nem terra, mas sim um céu que se mentiu e se corrompeu na terra, e uma terra que, em lugar de sanear-se, procura corromper o céu. Dado isto, pode verificar-se o fato de que quem gosta de fazer coisas com seriedade ao seguir a Cristo e ao Evangelho, encontra-se condenado não só pelo mundo, seu natural inimigo, mas também pelos acomodados bem-pensantes que em bando se aninham dentro das religiões. Pode suceder assim que o verdadeiro cristão se encontre isolado, contra a corrente,
repelido pelo mundo e olhado com a suspeita de não ortodoxia pelas religiões adaptadas à forma mental terrena da maioria. Não foi Cristo crucificado precisamente por isto, por uma religião que havia acabado por representar somente interesses terrenos. Ele era inimigo do mundo, não da religião. Se esta o condenou foi porque ela tinha acabado por representar o mundo, inimigo de Cristo. Assim se explica a contradição pela qual pode acontecer que o santo seja condenado em nome de Deus, precisamente por aqueles que se declaram seus ministros. Se Cristo tivesse sido somente um teórico idealista, o Sinédrio não se teria incomodado tanto por ele. Mas a reação foi grande porque a pregação de Cristo tocava interesses vitais de sobrevivência e ameaçava os alicerces materiais do clero de então. Isto permanece verdadeiro para todos, grandes e pequenos, pois a lei do fenômeno é a mesma e repete-se em cada caso. A descida dos ideais não pode ter lugar senão através do sacrifício de quem procura realizá-la, porque tudo na terra se coliga contra ele. Martírio que lhe inflige o tipo dominante de involuído inclusive em nome de Deus, Sinédrio, e da justiça, Pilatos, isto é, por aqueles que, professando-se defensores do ideal, o usam invertido, mostrando-nos assim que uso se pode fazer dele na terra. O mundo rebela-se contra os ideais que o incomodam. Ele quer a religião ajustada com um trabalho milenário às suas comodidades, uma religião feita de práticas exteriores que, depois de satisfeitas, não impedem fazer os negócios e interesses de Kaduru, sem se dar conta assim que demonstram não saber o que é religião, isto é, entender de substância e não de forma. Pode suceder deste modo um fato estranho. Quando se trata de problemas religiosos, a reação e condenação contra qualquer erro é tanto mais provável e decidida quanto mais com as teorias são atacados os interesses humanos. Em cada grupo humano em geral se é induzido a conceber a ideia inicialmente em função da sua utilização terrena. De que serviria de outro modo na Terra? Não se saberia o que fazer com ela. Então aquele que vê a ideia em si mesmo, pela sua realização, e não em função da sua utilização terrena, é repelido porque vai contra a corrente, é condenado como inimigo do ideal, quando, na verdade, é o seu melhor amigo. O erro nasce do fato de que o cristianismo parece representar Cristo, quando no entanto não é senão uma adaptação para si mesmo que de Cristo fez o mundo, seu inimigo. Então é amigo da religião quem está do lado do mundo e não quem está do lado de Cristo, e na Terra não pode ser senão assim. Por lei biológica de conservação, para qualquer grupo humano o que mais interessa não é tanto o conhecimento ou a verdade, mas a defesa da própria posição terrena. Defendem-se os altos princípios quando levam a posição do eu comando e portanto do tu obedeces. Isto é o que mais importa. O ideal é um meio mais do que um fim. Não se discute sobre a autoridade própria e obediência alheia. Assim, se tu obedeces, então és bom, de boa moral, louvável e premiado. Mas se tu te colocas na posição de eu comando, então certamente desencadearás imediatamente a batalha entre rivais no poder, mesmo que hajas atuado assim para não ceder às acomodações e para salvar a integridade da ideia. Quando o homem fez dizer de Deus, eu sou o Senhor, teu Deus, e não terás outro Deus senão a mim, expressou um pensamento próprio, antropomórfico, imaginando para si um Deus feito à sua imagem e semelhança. A base de cada posição consiste em assegurá-la, eliminando os rivais. Esta é a lei do grupo e o direito do seu chefe. É ortodoxo quem é praticante, mesmo que não creia, quem trabalha a favor do grupo ainda que não lhe interesse a ideia, e pode parecer herege quem se apaixone por ela, pela pesquisa da verdade, pelo progresso espiritual, quem sente a febre das conquistas superiores, sobretudo se, por amor à verdade e honestidade, mostra lacunas para eliminar defeitos. Quem não nos apoia e não se coloca de nosso lado, julgamos inimigo da verdade que é a nossa, aquela sobre a qual se baseiam os nossos interesses.
Este conceito na Terra é a base dos juízos, da razão, ou do erro, da aprovação ou da condenação. A ideia de verdade e de justiça está na Terra ligada do poder do soberano que as outorga. E é verdadeiro e justo que a ele lhe agrada no seu interesse, tudo dele obtém-se, portanto, tornando-se-lhe agradável, prostrando-se perante ele em obediência. Se esta é a forma mental humana que se construiu na sua história, como impedir que esta representação antropomórfica sobreviva nas religiões? É assim que esperamos obter algo de Deus, não por princípio de justiça e de merecimento, como quer a lei, mas exigindo de Deus, por um caprichoso favor, tentando torná-lo propício, subornando com sacrifícios e ofertas. Há uma grande diferença entre aqueles que criticam a religião com espírito agressivo, de destruição, e os que notam a sua posição atrasada para que tudo progrida e melhore. No entanto, ambos os casos são confundidos e frequentemente recebem o mesmo tratamento. É o caso de Savonarola. Fala-se inclusive de reabilitá-lo. Na Terra, quem não apoia e participa é julgado inimigo. Vê-se assim um ataque onde não existe. Mas tal é o espírito de luta com o qual se rege a sobrevivência do grupo armado em defesa própria, que se é levado a reagir contra qualquer dissidência, mesmo quando ela está a favor dos princípios sobre os quais se baseia o grupo. Não há nada que irrite tanto os acomodados como denunciar as razões das suas acomodações. O interesse maior de quem utiliza o ideal para finalidades terrenas é precisamente o de esconder este fato e o de fazer ver que segue fins espirituais. Como se pode harmonizar quem quer fazer as coisas seriamente com quem se limita só às aparências? É verdade que o primeiro tipo aparece o segundo como um grande perturbador, que urge eliminar. Ele incomoda mais do que os ateus materialistas, que é mais fácil combater, porque eles se colocam em posição de inimigos, enquanto este falha em defesa dos mesmos princípios, convidando a observá-los. É assim que o melhor amigo do ideal é tratado como o seu inimigo. Não foi este o caso de Cristo. Cuidado com o lamentar-se da falta de religiosidade das religiões. Por ser verdadeiramente religioso, se é condenado por irreligiosidade. Mas por outro que fazer-se a forma mental humana é tal que não sabe conceber nada, mesmo quando se refere a Deus, senão em função da sua utilização terrena. Na prática, o que agrada mais ao grupo é o espírito sectário que o defende, e a intransigência contra os outros grupos. O resultado é que, quem não pode dentro desta psicologia, é obrigado, para permanecer religioso, a isolar-se, eliminando as formas exteriores que, encerrando o indivíduo num grupo ou no outro, lhe exigem tudo isto. Assim ele acaba por ficar só com Deus, seguindo uma religião não de palavras mas de fatos, não de forma mas de substância. Mas trata-se de casos excepcionais que não interessam às massas que não sabem funcionar senão como rebanho, formado de indivíduos aos quais não podem ser concedidas semelhantes liberdades, porque eles carecem de consciência, autocrítica e sentido de responsabilidade, desconhecimento, qualidade do evoluído. No entanto, é a tais seres, expulsos das filas, que é confiada a função evolutiva da realização dos ideais que descem à Terra. Por isto Cristo se encarnou, a impulsionar para a frente a humanidade, para que no mundo se começasse a aplicar a lei de um nível biológico superior. Ele foi um pioneiro da evolução, em posição de vanguarda, uma antecipação de nosso futuro, porque evoluir é uma tremenda necessidade da vida. E todos os seguidores de Cristo são os seus colaboradores neste imenso trabalho. Esta é a função biológica do ideal, o significado da sua descida na Terra. Ora, o que faz o indivíduo, em particular, decidir na escolha de um ou outro destes dois caminhos, isto é, o do ideal, por ele sacrificando a vida no mundo, ou do mundo desfrutando do ideal para a própria vida? Esta decisão é oferecida a todos, mas as respostas são diferentes. Há quem se sacrifique para segui-lo, e quem o prostitui e faz comércio com ele.
O indivíduo pode escolher entre a verdadeira e a falsa religião, entre a de substância, muito cansativa, mas feita para ascender, e a da forma, cômoda, mas feita para perder tempo. O que decide é a natureza do indivíduo, que segundo ela se sente instintivamente atraído por um lado ou pelo outro, mais a gosto num ambiente do que no outro. O involuído vai para um lado onde está todo mundo pronto a recebê-lo. O evoluído vai para o outro onde Cristo espera estes solitários incompreendidos. Os dois tipos se separam. Um dos dois caminhos vai em direção à terra, o outro vai em direção ao céu. Parece que o primeiro se dirige para o céu, mas o que importa não é a aparência, e sim a substância. Há indivíduos que se encontram perfeitamente à vontade onde outros se sentem sufocar. Quem gosta de usar a sua inteligência para obter imediatas vantagens terrenas, mesmo que assim prostitua o ideal, as obtém, e com isto é compensado pelo seu trabalho e valor. Mas existe também quem não pode, não sabe fazer tão mau uso da sua inteligência e se sente inclinado a utilizá-la para fins mais elevados. Então elege o ideal e alcança compensação, mas não na terra, porque não é esta sua sede. Não é aqui que lhe pode ser pago semelhante trabalho e valor. Tais evoluídos são poucos, porém, e as religiões, que estão feitas para as massas, devem conformar-se em levar um pouco mais adiante a animalidade humana. Trata-se de um trabalho elementar e pesado, o de disciplinar e educar o animal para transformá-lo num homem. O evoluído não pode deixar de avançar sozinho mesmo que se mostre obedientíssimo, independente em substância, como é o espírito, fiel ao ideal, mesmo que a sua religião para ser mais próxima de Deus possa parecer ao mundo irreligiosa e herética. Em qualquer sociedade, quem se encontra fora dela, porque está por cima ou por baixo da média normal, a que faz a lei, é sempre segregado e um condenado, seja porque ele está demasiadamente adiantado, o super-homem, seja porque está demasiado atrasado, o delinquente. Voltemos ao caso do Evangelho. O que acontece quando ele se encontra perante o mundo, isto é, quando ele, que representa a lei de um plano evoluído superior, vem conviver e com isto chocar-se no mundo com a de um plano inferior? Que reações se desencadeiam? Trata-se de um choque entre elementos e impulsos diferentes, com determinadas reações estabelecidas por leis que regulam o fenômeno como nas combinações químicas. Ninguém nega a beleza do ideal. Mas que sucede quando queremos aplicá-lo no ambiente terrestre? O ideal exige honestidade, bondade, altruísmo, desinteresse, justiça, isto é, sacrifício do indivíduo em benefício dos outros. A lei da terra fala bem claramente: só é o mais forte, que sabe vencer com qualquer meio, pertence o direito de viver. Ao débil reserva-se somente ser escravizado, explorado, devorado, e por fim eliminado. Ora, não importa porque princípios superiores, mas na terra o Evangelho quer colocar o indivíduo nesta posição de débil, porque o desarma, impõe-lhe a não resistência, para que, mesmo que seja forte o assaltem, não se defenda e seja assim devorado e eliminado. Resumindo em poucas palavras, que o mundo entende, a força de virtuosas renúncias para si generosas concessões ao egoísmo dos outros, o Evangelho quereria fazer do indivíduo este tipo paciente e golpeado que na terra, para se aproveitarem dele, é o mais procurado, o cordeiro, com cujas carnes, banqueteando-se, os lobos podem engordar. O Evangelho diz: vai à floresta cheia de feras, mas sem armas, para abraçá-las e amá-las. Mas as feras querem a sua carne para devorar e não o seu amor, e se apressarão em destruí-lo. Como respondeu então o mundo ao convite evangélico? Conhecendo o seu ambiente, não perdeu a cabeça. Respondeu, usando o Evangelho como bela teoria, para pregá-lo, tanto mais que ele podia ser utilizado para transformar os lobos em cordeiros e assim engordar melhor, banqueteando-se com as suas carnes. Se queremos compreender o que acontece na Terra,
Devemos referir-nos às leis biológicas até aqui imperantes e não às estruturas metafísicas a elas sobrepostas, situadas fora dessa realidade. Esta nos ensina que a vida, no ambiente terrestre, não se baseia na bondade e justiça, mas sobre a força e o engano. Qualquer vantagem que se queira obter, é extraída com estes meios, porque de outra forma ninguém a concede. É sobre estas bases que de fato se apoiam as relações com o próximo, isto é, devora teu próximo, se não queres que o teu próximo te devore. Então cada um poderia replicar: se eu escuto o Evangelho e o sigo de verdade, quem defenderá, depois, a minha vida? Ele, em compensação, me oferece o paraíso, mas na terra me deixa morrer. Tratará da ascensão a um plano de vida superior, mas eu devo primeiro viver a minha vida no nível evolutivo atual. A religião, com efeito, pede sacrifícios com vista a benefícios longínquos, mas o que nos oferece para o que é mais urgente, a proteção na luta pela vida. Poderá santificar-nos depois da morte se isto serve aos seus fins e se há quem esteja interessado nesta santificação. Mas tudo isto de nenhum modo nos ajuda na vida, e depois de morto nada pode acrescentar ou tirar ao que de falo se é perante Deus. O Evangelho diz: não sejas egoísta, pensa nos outros antes que em ti mesmo. Mas ele pode responder: os outros pensam em si mesmo em vez de mim. Então tudo se resolve numa expiação. O dano é imediato, tangível, e a recompensa é longínqua, misteriosa. Como pois, dadas as leis da vida que vimos anteriormente, o indivíduo não deve rebelar-se a isto que pode parecer um atentado à sua vida? Como pode o seu instinto utilitário, anteposto pela natureza para sua conservação, aceitar uma mudança tão incerta e arriscada? Primeiro viver e só depois evoluir e não deixar-se morrer para evoluir. A vida em função dos seus fins é prudente e econômica, não admite portanto tais desperdícios de seus valores. O instinto de conservação foi-nos dado por Deus para continuar vivendo, e será que nós, para a conquista dos ideais, deveremos violá-lo, com o belo resultado de deixar-nos matar pelos piores, que ficam assim vencedores, estimulados com isto ao mal por nós mesmos? Pode Deus pedir-nos que busquemos voluntariamente semelhante suicídio? É verdade que não nos matamos, mas isto, além de um convite a fazer-nos matar, procurando a morte ao colocar-nos em condições de ser liquidados, não é também instigar os demais ao homicídio? O Evangelho pode significar culpa de suicídio para nós, nossa culpa de favorecer a culpa de homicídio por parte dos outros, tudo isto para chegar à liquidação dos bons e a uma seleção de maus. Se os lobos o destroem, a culpa é também do cordeiro que se oferece como sua vítima. A luta na terra é a lei, a defesa, um dever, tanto que a vida castiga com a morte a quem não o cumpre. O impulso da evolução, a atração para Deus, poderão prevalecer indivíduos excepcionais, chegados ao limite onde explode a hora da superação, por haver atravessado todas as experiências humanas. Mas para as massas submersas ainda na animalidade, pedir semelhante sacrifício representa só destruição de vida, porque o evoluído, além da sua vida terrestre, não sabe ainda conceber outra vida superior. Sucede então que na luta entre Evangelho e mundo, o primeiro por ser aplicado aos imaturos, não pode manifestar-se senão como força negativa, a da destruição da vida inferior, a do animal, sem podê-la substituir pela superior, a do homem e super-homem, porque para o primitivo a primeira representa a vida toda, e nada lhe fica se atiramos. Assim, na Terra, realiza-se do Evangelho a parte que é a negação da vida do nível animal do homem atual, enquanto não há lua a parte que é a afirmação de vida num plano evolutivo mais alto. A vida não pode aceitar um Evangelho que na Terra se apresenta em forma antivital em relação ao ambiente, como perda e não como benefício, como negação e não como afirmação. É certo que se o ponto de referência não é mais a Terra, mas o céu,
Então a negação se toma afirmação e afirmação, negação. Também o evoluído possui a sua afirmação, mas ele está a favor do mundo, anti-evolutivo, e quer permanecer atrasado no seu nível, sem arriscar-se em aventuras evolutivas para as quais o indivíduo está maduro. Ele não pode sair repentinamente do baixo nível da sua animalidade que constitui a sua natureza, a sua sabedoria, toda a equipagem de que dispõe para poder continuar vivendo. Não, se podem transportar as feras para fora da floresta onde vivem como tais, como é a sua aptidão e como exige a sua vida. Transportá-la para um ambiente civilizado significa matá-las. De tudo isto se poderia concluir que a proposta que o Evangelho faz ao mundo não é aplicável, coletivamente. Até que isto não suceda, ao pioneiro isolado não lhe resta senão o martírio, o ambiente a ele hostil e a fuga com a morte. O seu sacrifício eleva, mas na terra o mata. A economia da vida terrestre baseia-se em outros princípios. O Evangelho é realizável no mundo em forma estável somente num regime de reciprocidade, pela qual cada um, por lhe ser indispensável para sobreviver, recebe uma compensação do que faz com o seu sacrifício para o bem dos outros, e reciprocamente. Mas onde esta reciprocidade não existe, o Evangelho significa sacrifício somente por parte de quem o aplica e aproveitamento às suas custas por parte de quem recebe não corresponde. O resultado é que o Evangelho, isoladamente vivido na Terra, leva à sufocação do indivíduo. Isto poderá constituir um supremo holocausto, uma sublime conquista evolutiva. Isto poderá interessar ao indivíduo maduro que está pronto a superar o atual nível biológico para dele se evadir a outro mais avançado. Mas estas coisas estão fora da realidade da vida tal como é para a maioria no ambiente terreno, a qual nem sequer as examina. Tais problemas de que agora tratamos aqui são na prática resolvidos facilmente ignorando-os e nem sequer pensando neles. A vida não pode prosperar alimentando-se do sacrifício próprio a favor dos outros e de abnegação para si. O que é vida para os outros que disso se aproveitam, é morte para quem busca a utilidade deles em vez da sua própria. Onde há um que manda deve haver quem obedeça, onde há um que goza deve existir o que paga essa satisfação. Direito de um se baseia sobre o dever do outro. A generosidade e o altruísmo, como no caso do amor materno, tem na vida finalidades definidas, calculadas por ela e não se podem generalizar. Quem evangelicamente se carrega de deveres oferece aos outros oportunidade de se investir de direitos. Quanto mais virtuoso e bem educado é o indivíduo, mais espaço oferece aos viciosos e mal educados. Enquanto um se retrai, outro avança. O altruísmo de um serve para que possa afirmar-se melhor, para seu dano. O egoísmo dos outros para sua vantagem. O Evangelho poderá tornar-se uma norma de vida na Terra, e não ser somente um método de fuga para os evoluídos maduros e migrar para mundos mais avançados, quando comando e obediência, direitos e deveres, o gozo de um e o esforço do outro, virtude e educação, forem de todos e não de poucos, porque enquanto não forem de todos, estes poucos pagarão por todos. Até que o Evangelho não se faça a norma social da massa, fazendo progredir assim toda a coletividade até um nível biológico mais elevado, o referido Evangelho não poderá servir senão para ajudar os evoluídos a fugir do mundo, deixando aqui os piores. Continuemos observando esta realidade na vida, que os fatos nos põem debaixo dos olhos. O evoluído vive em função de um futuro longínquo. Ele volta as costas ao mundo e segue o ideal. Mas isto não significa que para ele a lei da Terra não continue a funcionar. Ela não se detém por isto e o circunda e assalta a cada instante. A luta com o seu ataque não dá trégua. A presa é o homem do ideal que ama o seu próximo, que dá e perdoa, que ao egoísmo responde com o altruísmo, a voracidade alheia com a renúncia, a agressão com a não resistência. Ele é a vítima feita sob medida que, oferecendo-se, excita o apetite dos devoradores, prontos a aceitar o convite a tão goloso banquete,
do qual podem gozar impunemente. Poderá haver algo melhor? Eis o verdadeiro, o grande ideal satisfeito. Podemos então perguntar-nos, para que serve este deixar-se devorar gratuitamente? Que melhores qualidades isto estimula e desenvolve? O bem será totalmente para o evoluído que trata de ser eliminado do inferno terrestre. Mas para o que permanece ali, que resultados lhe produz realizar todo este mal? Para que serve este tomar-se evangelicamente cordeiros a fim de procurar ser uma boa comida aos lobos? A função do evangelho seria então a de fazer uma criação de cordeiros para alimentar os lobos, estimulando a sua voracidade. E para estes, estando conforme a sua forma mental, devorá-los é justo, porque se trata de débeis tontos. Tal é a lei da terra, que quer que eles sejam eliminados. O forte na guerra não é para distinguir-se quem é bom, ou é por bondade ou por debilidade. Para o forte este é simplesmente um débil que como tal é mais útil e fácil esmagar. Existe depois o fato de que, em geral, o bom é assim porque não tem força para ser mal. Quem a possui, na terra, não renuncia a ela e a usa na luta para ofensiva e defesa em benefício próprio. Se não a lisa, significa que não a possui e então nada a vale, portanto é legítimo fazer dele o que se quer, porque se pode fazer isto impunemente. A impunidade, a ausência de uma sanção punitiva, confere na terra qualquer direito. Eis então que quando um indivíduo se deixa desarmar pelos seus princípios ideais, fica sem defesa, exposto a todos os assaltos, que não se deterão até que não terminem com ele. Segundo a lei biológica do plano evolutivo animal humano, não há nenhuma razão para que não se deva aproveitar da bondade do homem evangélico até tirar-lhe inclusive da vida. Eis para que serve o evangelho na terra. Que moral extraem os involuídos vencedores de semelhante experiência evangélica? O resultado os confirma no mal porque os encoraja o feliz êxito da sua empresa. Assim os bons tornam-se melhores e os maus piores. A separação acentua-se. Subirá ao céu ainda outro santo e a terra se enche cada vez mais de demônios. Culpa do Evangelho. Mas como impedir que o homem que é livre não faça o que querem bem ou em mal? Assim os melhores se vão e os piores são lançados de volta no seu inferno terrestre. A lição que nascerá dessa experiência evangélica será diferente para cada um. Para o bom será o terror de uma vida reduzida a um calvário, da qual é felicidade libertar-se. Para o malvado que se aproveitou dele, o resultado será o de se ter aperfeiçoado na arte do aproveitamento do próximo, dado que a experiência vivida lhe confirmou a utilidade desta sabedoria, pelo prêmio que a vida lhe conferiu com as vantagens que, com semelhante método, lhe permitiu conquistar. Assim o mal é confirmado e estimulado pelo êxito enquanto deveria ter sido em seguida eliminado por meio da imediata dor, infligida ao agressor, e não infligindo-a, pelo contrário, à vítima. É assim que temos uma moral emborcada pela qual é premiado quem pratica o mal e castigado quem faz o bem. De tal forma, as leis da vida, tal como se apresentam no plano humano, com semelhante experiência tendem a ensinar o bom a que não repita mais tal aventura, para fortificar-se pelo contrário na luta. Por outra parte as mesmas leis, premiando com o êxito, estimulam cada vez mais os prepotentes na caçada aos bons evangélicos, que as religiões formam, para explorá-los e eliminá-los. Quanto mais cordeiros encontra, tanto mais engorda o lobo. É incrível que não exista mais do que o medo ou prisão para deter o ladrão, e quão pouca consciência se tem dos direitos e deveres inerentes à propriedade. Mas que fazer quando ela mesma pode representar a legalização de uma posição alcançável com qualquer meio? E é precisamente este qualquer meio ao que se procura para depois legalmente legitimar para si o produto. Pode ainda acontecer que o homem honesto levante a voz para que o evangelho seja aplicado não só por ele mas também pelos outros, pelo menos pelos que o pregam e professam. Surge então a turba dos bem-pensantes acomodados, santos por fora e astutos por dentro,
Grandes defensores dos ideais para que os outros os pratiquem, prontos a erguer-se e a condenar logo que se fale em fazer as coisas a sério. Mas esta é outra espécie de evangélicos. Eles sabem viver bem na terra porque, sob o evangelho, escondem as armas para a luta, habilmente como é necessário no mundo, aparentando serem suaves, humildes de coração. Assim se pode ser evangélico sem alterar a substância da vida, feita de posições armadas e defendidas. O evangelho pode comodamente permanecer na terra, mas utilizado desse modo em posição invertida. Ele assim se enxerta no mundo sem o negar, mistura-se com a sua lei de luta, mas para realizar a função de não deixá-la aparecer, de modo que seja mais fácil dirigi-la à custa dos ingênuos, e desta maneira melhor enganados. Tampouco se pode dizer que os astutos, por causa da forma mental própria do plano biológico humano, não usem este jogo em benefício próprio, com plena sinceridade. Assim esta moldada é a sua consciência, assim ela lhes indica que hajam, encontrando confirmação nos bons resultados a que conduz tal método, experimentalmente provado. Por outra parte, a lei da luta pela vida significa regime de guerra, e na guerra tudo é lícito. Tal é a moral do animal humano, como o agarrar para comer forma parte da moral da fera que por isto, não pode ser considerada malvada. Porque, nos planos evolutivos mais baixos, a vida não deveria usar a mentira, quando ela é útil para a finalidade maior que é a da sobrevivência. Tudo isto se torna imoral só num nível biológico mais avançado, mas no humano é percebido somente pelos poucos que estão emergindo dele. Quem não está ainda maduro para tal sensibilidade moral, mesmo que tenha aprendido a demonstrá-la com palavras, tais conceitos, por íntima convicção, lhe parecem perigosa utopia, ideal de quem vive fora da realidade. Eis a que pode servir o Evangelho na Terra, e como ele pode ser utilizado para levar adiante, mesmo que seja fraternalmente, com armas escondidas, a própria luta, já que esta é a maior ocupação à qual é necessário dedicar-se para sobreviver. O jogo do engano, pelo fato de que no longuíssimo passado se demonstrou inútil a vida, fixou-se como instinto no subconsciente e agora já funciona como automatismo, e apresenta-se assim como premissa axiomática da ação. Antes de extirpar tão inveterado costume se precisará de milênios de experiências em sentido contrário para chegar à construção de instintos opostos, de tipo evangélico, em substituição aos antigos, de tipo animal. Mas no nível evolutivo atual não se pode impedir que o evoluído, por ser tal, não esteja convencido de que o evangelho está otimamente utilizado deste modo, uma vez que a experiência lhe ensinou e continua ensinando que esse método produz indiscutíveis vantagens. Neste nível evolutivo a vida não castiga o astuto que engana, antes o recompensa porque com a sua astúcia deu prova de saber lutar. Ela, pelo contrário, castiga o ingênuo que se deixou enganar pelo astuto, para que por sua vez se torne ele também astuto e não se deixe mais enganar. Esta é a honesta moral biológica do nível humano anual de evolução. É assim que o Evangelho permanece na Terra pregado, ensinado, repetido, mas sem entrar na realidade da vida. Quando não é emburcado ele fica de fora, utilizado para outros fins menos aquele para o qual foi feito. Ele é entendido como poesia, como ornamento da vida, uma evasão da sua dura realidade. Uma realização do ideal feita com pouco esforço em forma de sonho e piedoso desejo, uma satisfação do sentimento, uma doce miragem de paz e bondade na qual te entrego a guerra, uma terna carícia para a distensão e repouso da luta, uma esperança de ajuda gratuita que nos cai do alto, um traço de céu que é belo contemplar, mesmo que se saiba que é ilusão. A vida gosta de construir estas superestruturas, embelezamentos seus, como as asas de borboletas de variadas cores e o canto dos pássaros, que no entanto a morte espera, logo que eles cometam erros na luta de cada instante para sobreviver.
Assim o poeta canta e morre de fome, o usurário engorda. Quem pensa no ideal ao invés de pensar no lucro, acaba por ser liquidado. Sonhar na terra pode custar caro. Assim funciona a vida. Para isto está feito o cérebro humano. Isto é que o seu ambiente exige. Estas são as aptidões que o homem teve de conquistar no seu passado. Se ele chegou até hoje, porque aprendeu tudo isto que o ideal combate, e se continua sobrevivendo é porque, para sua conservação, não está disposto a esquecer o que aprendeu. É a vida mesma que, na sua sabedoria, procura não deixar esquecer. Todo o espaço vital à disposição do ser está ocupado por esta realidade. O que não está ocupado por ela e sobra é abandonado pela vida ao ideal. É certo que as coisas são bem diversas se, pelo contrário, se olha para o céu. Deste oposto ponto de vista, observá-las-emos mais adiante. Aqui quisemos sobretudo expor a forma de conceber própria do evoluído. Observando a sua conduta, temos motivo de crer que ele, feito antes de mais nada para viver na terra segundo as leis desta, pense deste modo, quando se encontra perante o ideal que desce do céu até aqui. A vida, portanto, está construída de tal maneira que a vivemos em função ou do presente ou do futuro, da terra ou do céu, involuído ou como evoluído. Se ganha por uma parte não se pode evitar perder pela outra. Quem se interessa principalmente pelas coisas do mundo trabalha sobretudo para instalar-se bem na terra, mas desinteressando-se da outra vida encontra-se no vazio no momento da morte. Quem, pelo contrário, se interessa primeiramente pela vida espiritual, trabalha para a superação e para situar-se bem num nível mais evoluído. Encontra-se mal na vida por pesar sobre ele um trabalho duplo, a luta e a evolução, mas acha-se bem no momento da morte, quando se trata de entrar em novo mundo para o qual se preparou. O triunfo do evoluído está na vida. O do evoluído na morte. São duas semeaduras e duas colheitas diferentes. Tudo está balanceado. Cada qual opera como crê e como melhor sabe fazer, segundo o que ele é. Tudo já está estabelecido nas leis da vida. Ao homem resta a liberdade de mover-se de uma a outra. Isto não é válido só para o problema ético ou religioso, mas para todo problema biológico universal. Dentro dessa perspectiva sentimos e enquadramos o Evangelho, e não como base de uma determinada religião, porque só nesta forma ele vale para todos, e pode, de um modo positivo, ser tomada em consideração como lei biológica realizável pelo homem através da evolução, quando ele souber alcançar um plano de vida mais evoluído. Pode-se assim concluir que o Evangelho representa, na Terra, uma função biológica positiva, uma lei, porque ele existe para criar um tipo de vida superior adequado ao biótipo mais evoluído do futuro, não importando a religião ou a raça, mesmo que seja ateu ou materialista. O Evangelho significa assim um avanço, hoje em forma de ideal que ainda não se realizou na Terra, um programa que, por lei de evolução, deverá fatalmente concretizar-se amanhã, porque ele não é somente produto de uma religião qualquer, mas uma necessidade à vida. 8. Desenvolvimento do cristianismo. Porque um indivíduo que, movido pelas mais sinceras e honestas intenções, com a finalidade de levar luz e progresso, sem qualquer espírito de polêmica, faz notar faltas e defeitos do mundo propondo melhorias, é julgado em seguida como um inimigo com intenções agressivas, e se procura por isso fazê-lo calar. Porque fazer observações, com uma finalidade boa, para compreender e esclarecer, é na prática entendido como sendo uma crítica agressiva, uma ofensa. Quem cai em semelhante mal-entendido deve então ser um ingênuo que se deixa iludir pelas aparências e não vê que outra verdade está oculta atrás delas. A realidade é outra coisa. A forma mental humana, que é o instrumento e fornece a verdadeira unidade de medida do juízo, formou-se através da luta pela sobrevivência, pela qual se é levado a ver tudo em função dela. Eis que, na verdade, os ideais, se querem existir na Terra,
devem estar sujeitos a esta lei da luta, isto é, incorporados nas formas que os representam, mas protegidos dentro de castelos armados. Assim que qualquer apreciação feita por estranhos é julgada como uma ação de guerra, de ataque e defesa, vista com suspeita como uma indevida intromissão em casa alheia, que o dono deve acima de tudo defender. Esta é a realidade.